Bom, pessoal, como sempre nesse vídeo a gente faz a revisão de algumas questões do Enem relacionadas ao tema dessa semana, né? Então a gente trabalha aí com a Primeira República nessas primeiras questões. Eu começo aqui com uma questão do Enem de 2019 e essa é uma questão que de cara ela já fala pra gente qual é o tema que ela está trazendo, né? Então ela começa já falando que ela vai olhar para a revolta da vacina de 1904. Então é importante sempre a gente já olhar para essa questão, porque são raras as questões que deixam tão claro qual é o assunto deles logo de cara, mas esse é um caso. Vamos ler o texto, que é sempre o que a gente faz, para entender qual é o que a questão está trazendo, depois para a gente entender o que ela pede, para assim a gente achar a alternativa. Então vamos lá. A revolta da vacina mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado e fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, a questão, segundo o texto, aqui é um texto do José Murilo de Carvalho, ele vai falar que a revolta ela não é uma negação do Estado, né? A gente não diz que o Estado não pode existir ou não pode cumprir, mas ela estaria falando de direitos, valores e direitos que mesmo o Estado não poderia deixar de respeitar. Bom, aí a gente vai para o comando da questão, para a gente entender o que ela está pedindo. A mobilização analisada representou um alerta. A mobilização, aqui no caso, a revolta da vacina. Ela foi um alerta na medida em que a ação popular questionava. Então, o que aquela ação está questionando, né? O que ela está indo contrária naquele momento? Vamos para as alternativas. Ela questionava a alta dos preços. A revolta da vacina não é uma revolta por questões de preços, então essa alternativa não traz nada de correto. Ela questionava a política clientelista, as alianças, as trocas de favores por votos? Não, não é esse o questionamento que eles estão fazendo naquele momento. Ela questionava as reformas urbanas? Não, ela é motivada pela reforma urbana. A reforma urbana é um dos agravantes que permite a existência da revolta da vacina. Porém, eu não posso dizer que ela está questionando a reforma urbana. Ela questionava o arbítrio governamental? Sim. Ela questionava se o Estado tinha efetivamente esse papel ou não de poder impor a vacina para todo mundo. E ela questionava as práticas eleitorais? Novamente não. Né? Então, o que ela está questionando é esse poder do Estado de fazer com que as pessoas sejam obrigadas a tomar a vacina, uma coisa que naquele momento ninguém entendia muito bem o que era. Nessa segunda questão, a gente tem uma questão aqui do Enem de 2018. Então vamos olhar o texto, ver o comando para ir para as alternativas. Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Quando o texto fala pra gente aqui do termo marujada, quando ele fala da chibata e os castigos físicos, bom, ele está falando de líderes de uma marujada, de castigos físicos, nós podemos dizer que estamos falando aqui da revolta da chibata. Além do mais, o texto, eu sempre falo, né, vamos dar uma olhada na legenda do texto, ó, o texto chama Revolta dos Marinheiros. Então a gente está falando claramente da revolta da Chibata, ocorrida em 1910, a revolta dos marinheiros de 1910. Aí no comando da questão, perdão. A eclosão deste conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha pelo. Então, qual era a tensão que existia ali na Marinha, né, que estava sendo acumulada e que a gente pode enxergar naquele momento?
Era uma tensão acumulada pelo engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. A gente não tem um acúmulo de civis analfabetos que vão aparecer dentro da Marinha neste momento. Essa não é uma questão. A grande maioria da população é analfabeta, sem sombra de dúvida, mas isso não é a tensão que está aparecendo dentro da Marinha. É uma tensão acumulada pela insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Ainda que esse tipo de política do acordo não seja aquilo que os militares positivistas imaginavam, é sempre bom lembrar que o positivismo foi uma ideologia mais aparente no exército do que na marinha, e não houve um questionamento sobre esse tipo de política, né, a política dos acordos, dos latifundiários, logo num primeiro momento, quando os latifundiários começaram a organizar a política no Brasil. Foi uma tensão acumulada pelo rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. Bom, os comandantes veteranos não perderam lugar. A única insurreição milenarista, o único movimento milenarista existente antes da Revolta das Marinhas é a Revolta de Canudos, é a Guerra de Canudos. E ele foi combatida pelo exército e não houve um rebaixamento de comandantes por causa daquelas derrotas. Então, é uma alternativa que não tem nenhuma ligação com o que está acontecendo na Marinha no Brasil. É uma tensão acumulada pela sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. Você não tem nenhuma revolta camponesa por conta do alistamento obrigatório. E esse alistamento ele acabava sendo muito mais efetivo para a população urbana do que efetivamente para a população rural. E por fim, era uma tensão acumulada pela manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial? Sim, é uma tensão que se acumula porque ainda que não exista mais escravidão, aqueles almirantes brancos, né, que eram o controle da marinha, era com isso que eles estavam acostumados a lidar, com o regime escravocrata. Então eles não conseguiam pensar em tratar como seres humanos os negros que estavam subordinados a eles. Então, a alternativa correta, letra E. E nossa última questão aqui, eu escolhi essa questão do Enem de 2018 porque esse é um modelo que muitas vezes aparece não só no Enem, que é você trazer trechos literários, né, ou mesmo às vezes com trechos artísticos, imagens de peças de teatro, de novelas, de filmes, que representam muito esse momento da história brasileira. Então, neste caso aqui, o Enem trouxe um trechinho da obra O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Mas isso é bastante comum, então é interessante a gente ficar sempre tentando encontrar as características dessa Primeira República dentro das obras. Bom, vamos ler aqui esse trecho para a gente ver do que ele está falando. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Então, aqui já tem uma indicação, né? É uma pessoa indicada, e ela vai ser fiscal numa das mesas eleitorais. Então, já sabemos que está falando de eleição e ali que a gente já não tem um controle muito grande, uma vez que há uma pessoa indicada. Bom, continuemos. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se ao seu posto. Imagino que não seja exatamente o que a gente esperava que um fiscal eleitoral carregue, né? Um revólver na cintura e uma caixa de balas. Então, já está associando essa prática do voto, né? A prática eleitoral a uma questão da violência. Vamos continuar o texto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente os papeluchos e depositavam nas urnas, depois de assinar a autêntica. Então aqui ele está falando que os capangas, né, uma pessoa lá armada, contratada por alguém, oferecia cédulas já trazendo o nome do candidato. Então você não vai esperar a pessoa votar. E aí os eleitores, eles pegavam essas cédulas
e tomavam docilmente e depositavam. Então são pessoas que não estão questionando isso. Elas estão aceitando, provavelmente porque elas não têm opção. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Então já só, você já está marcando o nome daquele que não fez aquilo que é esperado. O que vai acontecer com ele depois, o texto poderia mostrar para a gente mais tarde. Bom, vamos para o comando da questão. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Então a gente tem que encontrar uma característica política da Primeira República que está nessa obra. A obra está falando ali pra gente de como você tem esse voto, né, controlado por aqueles que têm o poder armado, e como isso era visto até com uma certa naturalidade. Então as pessoas não eram livres para votar, elas eram obrigadas a votar naqueles indicados pelos coronéis, indicados ali pelos latifundiários que tinham o poder da violência na região. Vamos procurar isso dentro das alternativas, né? Esse aspecto seria a identificação forçada de homens analfabetos? Não é uma identificação forçada. Essas pessoas, ele fala aqui, né, que as pessoas assinavam. É bem provável que há pessoas que fossem analfabetas, só soubessem escrever o seu nome, mas não está havendo alguém falsificando essa assinatura, não tem uma identificação forçada desses homens. O monitoramento legal dos pleitos legislativos. A gente não está vendo, não tem nada de legalizado nisso aqui, tem uma pessoa armada, o outro também é um capanga na porta, é alguém armado entregando cédula. O cara tá vendo isso, ele não tá vendo isso como um problema, né? O fiscal da mesa eleitoral não vê como um problema o cara já entregar a cédula ali com o nome que a pessoa deveria falar, então isso era bem complicado. Existe uma repressão ali explícita ao direito de voto? Sim, existe. Uma vez que, se você não votar no candidato esperado, você vai sofrer represálias. Então, existe uma repressão muito clara ali ao exercício do direito de voto pela população. Uma propaganda direcionada à população do campo, a gente não está falando de propaganda, a gente está falando de violência. E um cerceamento policial dos operários sindicalizados, a questão não trata de movimento operário, né? A questão trata da questão do voto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido mais ou menos como os assuntos são abordados nas questões do Enem. Eu volto sempre a repetir que se tiver alguma questão que você queira dar uma olhada, que você queira tirar alguma dúvida, você pode me mandar, né? Ou pelo e-mail, ou pelo Moodle mesmo. E no próximo vídeo a gente dá uma olhada nesse tema, nas questões das universidades paulistas.